Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o nosso coração. Diga graças a Deus. Quando nós falamos biblicamente do coração, está se referindo aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e aos nossos desejos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Você sabe por que muitas pessoas, elas luta e não obtêm nada? Sabe por que muitas pessoas, elas aprenderam apenas pedir a Deus? Às vezes você fala assim, não, missionário, às vezes você pensa assim, diz assim, com você mesmo, não, missionário, mas nós temos que pedir a Deus. Eu vou mostrar para você na Bíblia, porque muitas pessoas, principalmente muitos crentes evangélicos, ou como quiser chamar, né? Muitas pessoas, elas acham que o segredo é apenas pedir. Não é verdade. O segredo não é apenas pedir. O segredo, nós temos que aprender a dar, irmãos, a semear. Nós temos que aprender a abrir mão, se preocupar com os nossos irmãos, se preocupar com a obra de Deus. Você sabia que hoje em dia a maioria dos crentes ou dos evangélicos, eles são presos em coisas materiais? Eu quero mostrar uma palavra aqui que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A partir do versículo 30, nós vamos até o 35. Você vai entender por que muitas pessoas não prosperam, por que muitas pessoas não conseguem crescer financeiramente. Muitas pessoas, às vezes até falta o pão na casa dela, até falta feijão, arroz, às vezes até água na torneira da casa dela falta. Às vezes até energia na casa dela falta. Mas por que será isso? Porque às vezes você não sabe dividir nada com ninguém. Irmão, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que me escuta agora, que a melhor forma de nós termos é nós dando. É nós dando para aqueles que precisam às vezes mais do que nós. Então, o problema é que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, elas só querem receber, elas não sabem dar, né? Então escuta o que diz a palavra de Deus aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30. Diz assim: e que dentre vós, ou melhor, vamos começar no 29. Eu sei que depois da minha partida, diz Paulo, né? Tudo indica que é Paulo que está dizendo isso, né? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos ferozes que não pouparão o rebanho, né? Olha só, eu sei, Atos capítulo 20, versículo 29. Nós vamos até o 35, viu? Diz Paulo, acredito que é Paulo que está dizendo, com certeza. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eis que dentre vós mesmo se levantarão homens. Eis que dentre vós mesmo, você pode observar que entre vós é no meio do próprio povo de Deus que Paulo está dizendo, né? Paulo está falando aqui para a igreja. Paulo está falando aqui, está pregando aqui em Mileto, né? Fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Então, olha o que ele diz. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, né? A gente tem visto isso, né? Muitos homens falando coisas pervertidas, né? Falando coisas
pervertida para atrair povo, né? Você sabe que tem pessoas assim, né? Pastores, bispo, reverendo, missionário, que que estão falando coisas pervertidas para puxar ou arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrima ou de pedir ou de clamar a cada um. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua herança, ou da sua graça, melhor dizendo, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste, nem nada. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo, ele alertou, né, a igreja de Éfeso, né, para não cobiçar nada de ninguém, para fazer as coisas de maneira correta, né? Porque no meio do povo, no meio dos discípulos, ia surgir homens, né? Falando palavras pervertidas. E aqui no versículo 29, Paulo classifica como lobos, né? Vorazes, ou seja, que devora, que não pouparão o rebanho, né? Que entre vós vai surgir homens falando coisas pervertidas para atrair povo para eles, para arrastar multidão atrás deles, né? Ou seja, hoje em dia você vê muitos pregadores pregando aí e a multidão está atrás deles. Por quê? Porque fala palavras pervertidas. Fala palavras que nem que o próprio Jesus, os próprios discípulos ou os apóstolos, né, que é o mesmo, é a mesma coisa, né, disseram. Então tem homens pervertendo a palavra de Deus para arrastar atrás deles multidão, ou seja, homens fazendo o povo para eles e não para Deus, né? Portanto, diz Paulo, vigiai, versículo 31, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um. Ou seja, Paulo ele chorava, ele clamava, ele se dedicava às pessoas. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Porém, de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Agora o segredo da palavra é no 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor, ou recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurado é dar do que receber, viu? Essas palavras muitos pregadores não pregam, né? Olha o que Paulo diz: tem-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber, né? Então a palavra, Paulo disse aqui o quê? Que ia surgir homens falando palavras pervertidas para atrair povo para eles. E você sabe, né? Tem umas igrejas aí que falam que o povo se agrada, né? Promete até o que Jesus não prometeu, que os profetas, os apóstolos não prometeram, né?
dão objeto dentro da igreja, faz campanha, faz corrente, não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, né? Então aqui no versículo 30 diz, eis que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar ou atrair os discípulos atrás deles. Então presta atenção, irmãos. Paulo, Jesus Cristo, João Batista, os apóstolos, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus, nenhum desses homens prometeu nada para ninguém. Riqueza não. Só que aqui no versículo 30 diz assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, socorrer as pessoas necessitadas e recordar as palavras do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, porque aquele que dá tem para dar. E aquele que recebe, recebe porque não tem, está recebendo porque não tem. Então Jesus, o próprio Paulo diz assim, recordar a própria palavra do Senhor, que disse, mas bem-aventurado é dar do que receber. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Paulo diz, recordai as próprias palavras do Senhor Jesus, que mais bem-aventurado, o que é mais bem-aventurado? Mais bem-sucedido, mais feliz, mais próspero, praticamente não lhe falta, se faltar hoje, amanhã tem, né? Ou seja, mais bem-aventurado, mais feliz, é aqueles que dá do que aqueles que recebem. Quem falou isso? Paulo está dizendo que o próprio Jesus falou isso. Então você tem que entender, irmãos, que as pessoas pedem muito. As pessoas hoje em dia pedem muito, mas não dão. Então você não está sendo bem-aventurado. Ah não, missionário, eu não dou nada para ninguém porque eu não tenho nem para mim. Você não está falando a verdade. Porque mesmo o pouco que você tem, se você quiser dividir com alguém, você divide. Ou dá um pouquinho. Porque tudo que você faz, a oferta que você oferta, o dízimo que você dizima, uma cesta básica que você doa, uma água que você ajuda alguém que precisa pagar, uma luz que você ajuda alguém a pagar, um gás que você ajuda alguém a comprar, o pouco que você dá é uma semente. Por exemplo, você já plantou um caroço de feijão? Com certeza algumas pessoas que estão me escutando já plantaram um caroço de feijão. E nesse caroço de feijão, você planta um caroço. Quantos caroços você não vai colher? É ou não é? Assim é a oferta, assim é o seu dízimo, assim é uma cesta básica que você dá, assim é uma água, uma luz, um gás que você ajuda alguém que precisa realmente comprar. Por exemplo, aqui eu já fiz um apelo várias vezes, né? De você pedir a alguém, irmão, você que pode nos ajudar com 5, 10 reais por mês. As pessoas às vezes ganham salário e fazem corpo mole. Aí o que acontece? Não é só comigo, é qualquer igreja que você vai. É qualquer igreja que você vai, às vezes você fecha a mão. Por exemplo, tem como você receber alguma coisa de mão fechada? Não tem. Ninguém recebe nada de mão fechada, é ou não é? E a mão fechada é sinônimo de miséria. A mão fechada é sinônimo de pessoas que não crescem, que não desenvolvem, que não prosperam. Eu jamais vou falar para você negociar com Jesus, fazer troca com Jesus. Não! Não é isso que eu estou dizendo. Ah, dá sua casa, seu carro, seu tudo, que você vai ter tudo aquilo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas todas as pessoas que se diz ser cristão, que se diz que ama a Deus, ela não se nega o dízimo, ela não se nega a oferta, ela não se nega a ajudar o próximo, mesmo que a sua condição é pouca, mas você pode ajudar. Então o próprio Paulo disse que Jesus disse, porque a própria palavra do Senhor, Jesus Cristo disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, porque aquele que dá, está dando porque tem para dar. E aquele que recebe, está recebendo porque não tem. É o seu problema, você que me escuta agora. Às vezes você não tem, porque você prende aquilo que é da obra de Deus,
aquilo que Deus quer que você até ajude alguém. Por exemplo, quanto é uma cesta básica? Uma cesta básica, depende do lugar, é R$ 50. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela pode pegar 50, R$ 60, né? E comprar uma cesta básica e ajudar alguém. Quanto é o gás? Aqui onde eu moro está R$ 100. Você pode pegar R$ 10, 20 e ajudar alguém, irmão. Você pode ajudar alguém a comprar, a pagar uma luz, uma água. Porque é uma semente que você está plantando. Você semeia, né, um caroço de feijão, um caroço de arroz, ou melhor, um caroço de milho, uma semente de melancia, de abóbora. Você vai colher várias sementes. É ou não é? Mas as pessoas não querem plantar. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque ela recebe o salário dela, ela retém o dízimo da obra de Deus, ela retém a oferta da obra de Deus, ela quer só para ela come, ela desfruta, não lembra da obra de Deus, não lembra de alguém que está precisando, não lembra de alguém que tá padecendo. Às vezes, irmão, 5, R$ 10 que você ajuda alguém, já é muita coisa. Já é muita coisa e Deus vai te abençoar. Agora, qual é o labrador que vai colher uma safra se ele não plantou nem um caroço de milho? Se ele não plantou nem um caroço de feijão? Se ele não plantou nem uma semente de uma melancia, de uma abóbora? É ou não é? Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Tem? Não tem. Por isso que tem muitas pessoas que entra dia, sadia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e a vida dela é a mesmice, ela não vai nem para frente nem para trás. Aliás, ela vai mais para trás do que para frente. Por quê? Porque ela acha que dar é coisa do homem. O próprio Paulo disse que Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Então aprende, irmão. Talvez se você às vezes é uma pessoa que ganha um salário, talvez se você, quando receber seu salário, você lembrasse da obra de Deus, lembrasse de alguém que precisa, talvez você já estava ganhando mais de um salário e meio, ou até mesmo 2 salários. Mas você não planta. Você não planta. Tem umas pessoas aqui que me escutam, né? Não são todas. Tem umas irmãs aqui que são uma benção, tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito. Mas já tem outras que só faz capengando, se sente em obrigação. Ah, não, ajuda com pena, com dó. Irmã, isso vai atrapalhar a sua vida, minha irmã, meu irmão, vai atrapalhar a sua vida, né? Então, diz aqui assim, tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é misto socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 até o 35. Essa é a verdade. E hoje nós temos vivido no meio dos crentes, dos evangélicos, que são materialistas, são apegados a bens materiais. Isso é crente, é católico, é todo tipo de pessoas. Não sabe semear a semente. E se nós não semear, irmão, ninguém vai colher. O labrador só colhe no ano, né, no tempo, no ano que ele planta, ele colhe muitos frutos. Que Deus abençoe e a paz de Cristo Jesus.